Ser consultor imobiliário tornou-se uma das profissões mais comuns em Portugal nos últimos anos. De certeza que conheces alguém que vende umas casas, seja essa a sua atividade principal ou apenas um part-time. Ao dia de hoje, estima-se que existam entre 40 a 60 mil consultores no país, distribuídos por cerca de 10 mil agências imobiliárias com a sua licença válida. Só o facto de não se saber exatamente quantos consultores existem demonstra o estado a que chegou este setor. E é precisamente sobre isso que vamos falar hoje. Já estou ligado a este mercado há cerca de 5 anos e, em simultâneo com a gestão da minha agência, tenho-me dedicado a perceber a pormenor o que se passa nas outras e no mercado como um todo. E existem bons e maus profissionais em todo o lado e em todos os ramos de atividade, mas uma das principais conclusões a que tenho chegado é que uma atividade como esta, que mexe com tanto dinheiro e com tanta responsabilidade, não pode de forma nenhuma continuar com o nível de desregulação que tem hoje. Este vídeo não serve de todo para generalizar, coisa que nem faria sentido tendo eu uma agência imobiliária, mas serve para vos recomendar a escolher muito bem o consultor ou a agência a quem confiam a compra ou a venda da vossa casa, da mesma forma que escolhem o médico que vos vai operar ou o dentista que vos vai arrancar um dente. A verdade é que nem a própria definição do que é um consultor imobiliário existe propriamente. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, é necessário ter uma licença e estar inscrito na Associação Nacional de Consultores Imobiliários para exercer a profissão, em Portugal basta estar associado a uma agência imobiliária, ter um contrato de comissionista e já está. Coisa que é muito fácil de conseguir porque elas estão sempre a recrutar. Automaticamente, qualquer pessoa que consiga isto pode-se auto-intitular de consultor imobiliário e ninguém lhe pode dizer que não está correta. Toda a atividade de mediação imobiliária é, teoricamente, regulada e fiscalizada pelo IMPIC, o Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, que atua sob a tutela do Ministério das Infraestruturas. O problema é que a regulação é nula e a fiscalização inexistente e, por causa disso, juntamente com o enorme dinamismo do mercado imobiliário português nos últimos anos, que criou a ideia de que tudo se vende rápido e a qualquer preço, permitiu que entrassem inúmeros players no mercado sem qualquer tipo de barreira e ele se tenha tornado, digamos, caótico. Para explicar melhor o quão gritante é a falta de legislação em Portugal, vamos comparar um bocadinho a realidade americana com a nossa. Toda esta ausência de regras levou a que se criasse uma cultura muito própria do mercado da mediação imobiliária português. Noutros países, com regras apertadas e com legislação que é fiscalizada, quase que todo o mercado funciona como um todo em prol da satisfação das necessidades dos clientes, que é precisamente para isso que servem as empresas, e elas acabam por se distinguir umas das outras e competir entre si pelo nível de serviço, pela capacidade dos seus consultores, etc. Mas não precisam e não podem sobrepor os seus interesses próprios aos interesses dos seus clientes, até porque qualquer conduta menos ética ou menos correta pode levar a uma punição que, em última instância, é a anulação da licença e o impedimento de continuar a exercer a atividade. Por cá, é cada um por si e há por aí muito boa gente que não se importa de prejudicar os seus clientes se isso lhes garantir mais 2 ou 3 mil euros no bolso. Mas já lá vamos. Nos Estados Unidos existe uma coisa chamada MLS, que significa Multiple Listing Service, que no fundo é como se fosse um CRM transversal a todos os agentes e profissionais do setor, que permite consultar toda a informação de todos os imóveis disponíveis no mercado. Se têm alguma proposta apresentada, se estão ou não com algum contrato de promessa assinado, inclusivamente se já foram ou não vendidos. Em Portugal, esta informação obtém-se ligando para o responsável por aquele imóvel ou por aquele cliente vendedor, na esperança de que ele nos diga a verdade. Ainda no MLS é possível agendar visitas a casas diretamente no sistema, uma vez que elas são lá marcadas diretamente. E a partir do momento em que uma visita é solicitada no MLS, com um dia e uma hora indicativos para o efeito, o consultor que representa aquela casa é obrigado a mostrá-la àquele colega e àquele cliente. Em Portugal, ainda há quem tente dificultar ao máximo a marcação de visitas quando elas são feitas por colegas de outras agências, simplesmente porque não lhes apetece partilhar a comissão. Para se ser consultor imobiliário nos Estados Unidos, é necessário ter uma licença e renová-la todos os anos, sendo que a isso está associado, obviamente, um custo. Em Portugal, basta ter carta de condução e espírito de equipa.
Se trouxéssemos o sistema americano para cá, eu diria que o número de consultores reduzia para cerca de 20%. E para terem uma ideia do nível de profissionalismo e reconhecimento que os consultores têm nos Estados Unidos, nenhuma escritura é realizada sem que o notário ou advogado entregue, no final, um cheque a cada um dos consultores envolvidos com as suas comissões. O pagamento da comissão no ato da escritura é um critério obrigatório para que ela se realize. Por cá é passada a típica fatura e depois, se existirem duas agências associadas ao processo, uma tem que pagar à outra e depois acontecem coisas como aquilo que me aconteceu o mês passado, que foi estar mais de um mês à espera que a outra agência nos pagasse a nossa metade da comissão. Mas enfim. Quase certeza que todos vocês conhecem alguém que é ou foi consultor imobiliário, seja a full-time ou, como acontece muito em Portugal, a part-time. E existem dois grandes motivos para isto acontecer. O primeiro é o boom do mercado imobiliário português nos últimos anos, que fez com que toda a gente tivesse a ideia de que qualquer casa se vende rápido e a qualquer preço. Isto, obviamente, atraiu muita gente para uma profissão onde, efetivamente, se pode ganhar algum dinheiro, mesmo sem ter um salário fixo. As agências cobram, em média, 5% sobre o valor de venda das casas, o consultor receberá no mínimo 40% a 50%, mesmo sem ter experiência, por isso é fazer as contas. Mas por outro lado, e este é para mim o principal motivo, são as próprias agências as culpadas pelo estado a que o setor chegou. E são culpadas porque criaram um negócio à volta da rotatividade de pessoas que entra e sai das agências num loop infinito entre a ilusão que lhes venderam de que ganhariam rios de dinheiro e sendo que só precisariam de ter carta de condução e espírito de equipa, e a realidade que encontraram, uma profissão difícil, exigente e que não está minimamente ao alcance de qualquer pessoa ou perfil. Pelo meio, pagaram uma série de formações, FIIs e tantas outras coisas, tendo gerado lucro a quem as recrutou, sem que para isso tivessem que vender uma única casa. Entretanto, há marcas com dois negócios a funcionar em simultâneo, o das casas e o das pessoas. Alguém vai ganhando dinheiro, o mercado vai se degradando e as entidades competentes e responsáveis por impedir que isto aconteça acabam por estar reféns de um lobby muito forte que as deixa completamente inertes e desinteressadas em resolver este problema. Para perceberem o quão importante este assunto é para mim, eu tomei a decisão de, na minha agência, eliminar qualquer tipo de incentivo a este tipo de recrutamento. Ou seja, quem tem a responsabilidade de recrutar, incluindo eu, sabe de antemão que a pessoa que vier a ser recrutada vai gerar 0 euros de rendimento para a empresa, a não ser que tenha resultados e que venda efetivamente casas. O que significa que se a pessoa não tiver o perfil certo, não tiver já uma carreira no setor ou não tiver resultados, se eu a recrutar simplesmente porque sim, eu vou estar a investir num ativo que me vai gerar 0 retorno e eu vou estar pura e simplesmente a perder tempo. Tenho a certeza absoluta que será das agências de todo o país com um maior nível de seletividade no recrutamento. Eu sei muito bem aquilo que estou a dizer. Até fomos mais longe e, em vez de estabelecer objetivos mínimos de recrutamento, estabelecemos foi limites máximos. Porque, à exceção de alguns mercados muito específicos no nosso país, nenhuma agência imobiliária precisa de 50 consultores. Poderá precisar de 20, desde que sejam bons, profissionais, competentes e comprometidos. Um mercado completamente desregulado e sem entidades a fiscalizar as práticas de quem lá anda. Um número absurdo de agências e consultores que existem apenas para fazer um negócio de vez em quando. 0 barreiras à entrada de profissionais sem quaisquer competências técnicas ou intelectuais é a receita para o desastre. Desde imóveis que entram no mercado completamente ilegais ou impossibilitados de serem transacionados, consultores que escondem propostas aos vendedores para não terem que partilhar comissões com outras agências, colegas que inventam supostas reservas ou contratos assinados para justificar a recusa de uma visita a outro colega, sendo que depois aceitam essa visita se for o cliente a ligar diretamente. Agências que dizem e escrevem que não aceitam partilhar a comissão com outra agência, mesmo que haja uma proposta pelo valor que o cliente pretende. Há de tudo e estes são apenas exemplos que eu já presenciei. Haverá muitos mais com certeza. E a consequência é esta: um mercado que se tornou uma selva onde vale tudo para subir nos rankings da rede e exibir não sei quantos diplomas num exercício de autoafirmação
mesmo que por trás disso esteja um caminho que teve tudo menos ética e respeito, tanto pelos outros profissionais do setor como pelos próprios clientes. Uma selva onde o rei já não é o leão, mas sim o que for mais macaco. E mesmo quando há situações que ultrapassam todos os limites do razoável e alguém opta por expor essas situações à agência que determinado consultor representa, tudo isso acaba por cair em saco roto, porque desde que a faturação se mantenha e o dinheiro continue a entrar, tudo o resto passa para segundo plano. Se no meio disto tudo também há pessoas completamente incríveis e exemplos de ética e profissionalismo em todas as empresas, é óbvio que sim. Uma das coisas mais interessantes do mercado imobiliário americano é que não permite que o mesmo consultor imobiliário represente a parte vendedora e a parte compradora em simultâneo. Ou melhor, permite, mas apenas com um consentimento escrito em que ambas as partes declaram que não consideram isso um conflito de interesses. E tem lógica. Numa negociação complicada, é um desafio grande estar no meio de duas partes, representar as duas partes e conseguir chegar a um consenso sem tomar partidos. Em Portugal, esta regra não existe, o que não só não obriga a que haja esta distinção, como também permite todo o tipo de práticas para evitar a partilha de comissões, mesmo que isso prejudique gravemente quem as paga, os clientes. Em simultâneo, há marcas que, mais uma vez olhando apenas para si e desrespeitando todos os outros intervenientes do setor, incluindo os seus próprios clientes, deixaram de dividir comissões com outras agências em partes iguais e implementaram, a seu bel prazer e aproveitando a ausência de regras, proporções como 60-40 ou até 70-30. E como há sempre alguém que diz que as imobiliárias são todas iguais, eu deixo aqui dois dados. Em 2023, mais de metade dos negócios da minha agência foram em regime de partilha e envolveram a partilha de comissões com outra agência qualquer. E em julho de 2024, esse número vai em 60%. E este vídeo não serve de todo para dizer quem é que faz melhor ou quem é que faz pior, serve apenas para, em jeito de apelo, pedir que, já que as entidades competentes e responsáveis por isso parece que andam meio desaparecidas, que sejam os próprios profissionais do setor a unir-se no sentido de o profissionalizar e fazer com que o seu nível de rigor e qualidade corresponda ao nível de responsabilidade que as pessoas que nele trabalham têm e sentem todos os dias, mesmo que isto seja o mesmo que pedir a um mudo para falar.